pessoa difícil não é aquela que discorda de mim, né? Pessoas difíceis são aquelas que tiram o nosso sono, aquelas que aonde vai tem aquela picuinha, tem aquele problema, arma confusão, ela traz um desconforto, seja para o ambiente de igreja, trabalho, família. É aquele Natal em família que você já pensa, vai dar B.O., fulano chegou. Dominar a si mesmo, você tem mais valor do que aquele que, por exemplo, é mais famoso e conhecido no mundo inteiro. Então esse ponto é fundamental. Quando a gente lida com pessoa difícil, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a gente. Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do Vida com Sabedoria. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que você veio participar com a gente. Compartilha esses episódios que tem sido uma alegria, uma bênção receber você conosco. Compartilhe com gente que você ama, que pode crescer e quer aprender como pegar a palavra de Deus e aplicar na vida prática. Hoje vai ser um tema muito especial. Você lembra do tema da semana passada? A gente conversou sobre cansaço, trabalho. Quando você trabalha muito, tenta descansar, mas nunca é suficiente, pois é. Se você perdeu esse episódio, volta lá, assiste no nosso canal, acompanha aí para que você esteja antenado, esteja ligado e possa continuar crescendo junto com a gente. Hoje o nosso tema é curioso, tema difícil, talvez você já lidou com isso, e o tema de hoje é como lidar com pessoas difíceis sem que você perca a sua alma. Como você pode lidar com essas pessoas? Todos nós já lidamos com pessoas. Todo mundo tem uma pessoa difícil na vida, né? Todo mundo. Às vezes na sua equipe de trabalho, alguém que você não tem controle sobre ela, uma pessoa difícil. Você pode ter uma pessoa difícil na família, você pode ter uma pessoa difícil na igreja, no grupo de WhatsApp, né? A gente sempre encontra algumas pessoas assim. E para conversar comigo sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga, especialista em trauma, a Flávia Arruda. Flávia, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada, pastor Fernando. E que tema interessante, hein? Como lidar com pessoas difíceis sem perder a alma. Esse tema, Flávia, creio eu que ele vai gerar muito comentário e fazer muitas reflexões. Porque é exatamente isso que a gente quer, né? Que a reflexão gere, que a nossa conversa gere reflexão e gere mudanças. Tanto em quem ouve, quanto no compartilhamento com outras pessoas também. Mas eu vou começar com uma pergunta difícil para você. Você já lidou com gente difícil? Você já teve essa experiência? Difícil é não lidar com pessoas difíceis, né? Nesse mundo que a gente vive, isso é muito comum. Eu tive uma experiência assim no trabalho. E não foi fácil, né? Porque eu cheguei a me questionar, eu realmente devo continuar trabalhando nessa empresa? Eu comecei a questionar os meus valores, questionar a minha qualificação para tal desempenho, né? Por quê? Pessoas difíceis fazem isso com a gente. Eles têm o poder ali de trazer um esgotamento mental muito grande. E a gente começa a questionar os nossos valores, a nossa competência, o que eu estou fazendo aqui, né? É verdade. E não é fácil a gente lidar com situações assim. Isso nos arranca lágrimas, né? São muitos questionamentos, dúvidas, inseguranças, medos. Aí a nossa história de vida começa a vir à tona aí, né? É verdade, é verdade. E Flávia, eu vou colocar o nosso cronômetro aqui, porque senão o horário nosso é mais ou menos 30 minutos. Não, nós vamos conversando aqui, que o assunto é rico, né? Rende. Rende. Mas, Flávia, compartilhando um pouquinho, quando a gente mexe com liderança, você lidera diferentes tipos de pessoas, com diferentes características, personalidades diferentes. E em liderança, quando é uma liderança pública, a gente também recebe muita mensagem, mesmo de gente que a gente não convive diretamente, mas que são pessoas que trazem muita dificuldade. Então, um exemplo, né? Eu já tive situações várias, não foi uma só, mas estou lembrando aqui de uma em que uma pessoa que não se adequa em nenhum lugar, em questão de trabalho e de igreja, não se adequa em nenhuma igreja, já mudou de igrejas várias vezes, tem muita dificuldade de relacionamento com as pessoas. Todo mundo que essa pessoa convive está errado, ele está sempre certo, e ele começou a querer que eu tomasse o partido dentro desse contexto.
E ele me mandava mensagem, áudio. Não era só áudio, era quase um audiobook. Eram áudios de de 5 minutos, de 10 minutos. E eram assim, 8, 10 áudios seguidos, explicando a situação, querendo que eu me posicionasse, que eu tomasse uma decisão, exigindo de mim uma postura e uma decisão. Então, isso vai tirando o sossego da gente. Tem hora que você está em casa, você quer descansar um pouco e vai chegando mensagem. E a pessoa quer ligar para falar, a pessoa quer escrever. Então, isso vai esgotando a gente. Se nós não tomarmos cuidado, a gente perde a alma mesmo dentro desse contexto. E talvez você esteja aí passando por isso, vivendo essa situação, e hoje o nosso bate-papo vai ajudar você um pouquinho nisso. Agora, Flávia, dentro desse contexto, eu queria que você compartilhasse um pouquinho daquilo que você entende. Quando a gente fala de pessoa difícil, o que você entende e o que equilíbrio a gente tem que ter? A gente estava conversando um pouquinho antes de gravar agora sobre isso. Que equilíbrio a gente tem que ter para que a gente não classifique todo mundo como gente difícil? É importante a gente ter claro, né, o que é uma pessoa difícil. Bom, primeiro a gente começa com o que não é. Uma pessoa difícil não é aquela que discorda de mim, né? Porque são opiniões diferentes. Então, pessoas difíceis são aquelas que tiram o nosso sono, aquelas que aonde vai tem aquela picuinha, tem aquele problema, arma confusão, ela traz um desconforto, seja para o ambiente de igreja, trabalho, família. É aquele Natal em família que você já pensa, vai dar B.O., fulano chegou, né? Então, a pessoa difícil, ela carrega isso com ela aonde ela vai. Interessante. Né? Então, é interessante a gente pensar nesse padrão de comportamento que torna ali uma convivência tensa e desgastante. É diferente de você lidar com um assunto delicado, com um assunto que é difícil. Perfeito, né? Perfeito. Muito bom, muito bem. Eu acho que um ponto aí essencial dessa avaliação, dessa colocação sua, tem a ver com a gente diferenciar aquele que discorda de mim daquele que realmente tem problemas de relacionamento comigo. Né? Exatamente. Quem discorda de mim não é porque ele discorda que é difícil. E às vezes, você fez essa observação na nossa conversa aqui antes, é que quem disse que o outro é difícil, né, Flávia? A gente precisa ter isso bem claro, né? Ouvir o que as pessoas ao nosso redor estão dizendo. Porque se eu estou escutando muito repetidamente, fulano, você é difícil. Não, mas você é difícil, hein? Nossa, mas que pessoa difícil. Opa! Aí a gente precisa repensar o que está acontecendo. Quem que é difícil de fato? É o outro que é difícil ou eu sou a pessoa difícil da história? É verdade. Muito bem colocado, Flávio. Esse ponto me fez refletir até, porque às vezes a gente está classificando os outros, mas esquece de fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, né? E você colocou um ponto interessante para a gente observar o que está acontecendo no nosso redor. Porque às vezes minha esposa, meus filhos, meus amigos, colegas de trabalho, está todo mundo mostrando isso. Fernando, você está difícil. A gente não consegue se relacionar, as coisas não fluem com você. Então, às vezes eu estou classificando o outro de difícil, eu posso ser o difícil dentro desse contexto aí. Tá certíssimo. Agora, voltando ao tema, quando a gente fala de pessoa difícil, a gente está falando daquela pessoa que não é porque ele discorda de mim apenas, ou porque ele tem problemas comigo, porque isso é normal na relação humana. Nós podemos ter pessoas que realmente não conseguem se encaixar conosco, têm opiniões divergentes, personalidade divergente, já expele, só não chegar perto já está expelindo. Isso pode acontecer, não porque a pessoa é difícil, mas por temperamentos, por culturas, costumes diferentes. Agora, eu preciso aprender a lidar com isso, eu preciso aprender a conviver com esse ambiente sem perder minha alma. Porque senão a gente acaba adoecendo, né, Flávia? Deus não nos chamou só para trabalhar, né? Mas Ele está trabalhando em nós também. De fato. O cuidado não é só com o outro. Deus está cuidando da gente a todo instante. De fato, você colocou esse ponto. E hoje nós vamos trabalhar no livro de Provérbios. Provérbios não traz uma fórmula pronta para a gente resolver esse problema. Não existe para transformar pessoas difíceis. Não existe. Você está procurando isso, não é aqui e você não vai encontrar isso na Bíblia. Isso não existe. O que nós vamos estudar juntos aqui é algo mais útil. Discernimento. A gente precisa de discernimento. Esse é o ponto que a gente vai conversar. Quando agir, quando ficar quieto, quando ficar calado.
E, sobretudo, um dos pontos principais que a gente quer levar as pessoas a pensar aqui, Flávia, é o que aquele conflito ou aquela situação tensa revela sobre mim também, né? Uhum. E como psicóloga você vai nos ajudar nisso, porque tem muito a ver com isso também. Sim, eu sempre digo que o que o outro faz, fala dele. Não depende de mim. Está revelando quem ele é, o seu caráter, né? Mas como eu me sinto, aí sim, está falando de mim. Então a pergunta não é por que fulano é tão difícil? A pergunta deve ser assim: o que ele fez tocou tanto em mim? Por quê? O que o outro fez que tocou na minha história? Por que me dói tanto, né? E aí eu preciso ter esse autoconhecimento, né? Preciso fazer esses questionamentos internos sobre a minha história de vida, inclusive. Dependendo do que nós vivenciamos na nossa infância, adolescência, até na vida adulta, nos relacionamentos, casamentos, o que aconteceu no meu passado para eu ficar tão irritada com essa situação agora. Então, nem sempre é sobre o outro. É verdade. Muito bem colocado, Flávio. Muito interessante isso. Serve para a nossa reflexão. A gente vai aprofundar um pouquinho nisso aí. Eu quero ler o texto bíblico porque é um dos textos importantíssimos para a nossa reflexão e que vai fazer a gente agora pensar, esses textos vão nos fazer pensar na nossa condição dentro de um contexto tenso de dificuldades de relacionamento. E eu quero ler Provérbios 26, o versículo 4 e o versículo 5. Bem interessante e traz aqui, parece que uma antítese. Parece que os dois textos, ou que os dois versos, eles, um fala uma coisa, o outro fala outra, parece que estão contradizendo. Mas é aqui que a gente vai entrar no conselho bíblico mesmo. Diz assim o texto, Provérbios 26, verso 4. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Interessante, né? Você responder ao insensato, ao tolo, à pessoa difícil, você está se igualando a ela. Agora, o verso 5 traz outro elemento. Diz assim, responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. E aí? O que fazer? Pois é, tá aí, o que fazer? Você já pensou nisso? Primeiro a Bíblia está dizendo, não responda o insensato, o tolo, para que você não desça ao nível dele. Não compensa, não vale a pena. Mas por outro lado, o próprio sábio está dizendo, responda ao insensato, segundo a tolice dele, para que ele não se sinta sábio. Então, o que está dizendo o texto? É que não existe fórmula, você tem que entender contexto, você tem que entender ambiente, você tem que entender circunstância, depende do contexto, né, Flávia? O que você entende? Esse verso, na verdade, ele é um verso estratégico. Ele não me deu uma receita, ó, se acontecer isso, você faça isso. Não, eu preciso avaliar. Qual o intuito? O que está acontecendo? A pessoa só está querendo cutucar ali, iniciar uma briga, uma discussão? Sim. Ou não? Ela precisa de repreensão, ela precisa entender, ela precisa conhecer sobre esse assunto, ou está trazendo mentiras e às vezes até em público, né? Então nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, sim, para saber hora de falar e hora de calar. Muito né? bom. Porque muito bom. Jesus fazia isso. Né? Ele não respondia às emoções das pessoas, ele não era cutucado, ele não era provocado, ele não reagia às emoções, né? Interessante. Ele sabia como agir. Sabedoria, a gente precisa buscar isso. É verdade. É fácil? Não é mesmo. Não é um exercício. Não é mesmo. Esse é um aprendizado, né? E a gente precisa ir aprendendo no decorrer da vida. E você colocou a palavra sabedoria. Quem tem acompanhado os nossos episódios sabe, a palavra hebraica usada para sabedoria, quando Salomão diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, no capítulo 1, verso 7, a palavra sabedoria é horma em hebraico. E ela não significa conhecimento, nem informação. Ela significa habilidade prática. Então, quando a gente pensa, você colocou que dentro de duas situações, como aqui Salomão está colocando, a gente precisa de sabedoria, ou seja, habilidade prática, experiência de vida. E aí entra um elemento importante, lidar com pessoas difíceis, a gente tem que aprender. Não existe fórmula, não existe uma receita de bolo, a gente precisa ir amadurecendo no decorrer da vida, aprendendo a lidar
com diferentes contextos, situações. Tem hora que você tem que responder, porque senão é uma situação pública, expõe publicamente, dá a ideia de que o tolo é que está certo, e aí exige uma resposta. Tem hora que é melhor ficar quieto, é melhor ficar calado. Agora, você colocou um ponto, Flávia, que eu acho que vale trabalhar um pouquinho mais aí. Você colocou, muito bem colocado, a questão de que Jesus não respondia às emoções das pessoas. Ou seja, tem mais a ver com domínio próprio do que com reação dentro de um contexto. Ou seja, não é que eu tenho que provar que eu estou certo. Exato. Nós temos na nossa natureza talvez a necessidade de mostrar, né, que eu sei, que eu estou certo, que eu conheço, eu que mando, eu que estou à frente. E o líder, ele precisa ter uma postura diferente, primeiro para a saúde emocional, a saúde física dele e até espiritual, né? Porque lidar com pessoas difíceis é minar nossa saúde se a gente não cuidar. É verdade. E acaba mesmo, acaba com a alegria, o prazer que a gente tem em fazer as coisas, isso vai apagando com o tempo. Então a gente precisa sim ter esse discernimento, ter esse cuidado e entender que a provocação do outro, ela se apaga se eu não vou reagir a ela. Né? Então, o líder ele precisa sim, ter esse olhar diferenciado. Se ele provocou o meu grupo, se ele provocou a comunidade, a igreja, aí ele precisa entender o lugar dele. Perfeito. Então, as regras elas precisam ser claras. E isso não é querer mandar ou definir, isso é liderar. Sim, então, perfeito. Tem momentos que o líder ele precisa assim, falar, olha, a sua ideia é essa, mas o grupo vai seguir isso aqui que foi proposto, ok? Isso tudo é conversado, né? Mas há momentos que ele só quer provocar ali uma discussão. E aí é melhor a gente não entrar nessa, Perfeito. né? Porque foi tudo articulado, foi tudo manipulado para você cair. Então, como líder, a gente respira fundo e segue ali a orientação. Tem hora para falar e tem hora para calar. Muito legal, muito bem colocado, Flávia, essa questão do discernimento. E isso a gente não tem com manual pronto. Isso é o Espírito de Deus agindo em nós e a experiência de vida que a gente vai aprendendo a lidar com essas situações. Muito bem colocado. Sabe, Pastor Fernando, eu lembrei de uma situação muito desafiadora que eu vivi há alguns anos, uns 3 anos atrás, em que uma amiga minha falou assim, eu não consigo fazer o que você faz, você fica calada, você não faz nada. Nossa, eu não sei o que acontece com você. Eu falei assim, mas esse silêncio não sou eu. Esse silêncio é o Espírito Santo me calando. Porque o que vai acontecer se eu reagir? Né? Então, a gente vai causar mais problemas ainda do que já tem. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio realmente, né? Para não cair em ciladas. É verdade, muito legal. E eu vou entrar num ponto agora que você colocou, e eu vou ler 2 versos que vão servir para a nossa reflexão. Primeiro, Provérbios capítulo 25, no verso 15. Esse verso é bem interessante porque ele está trabalhando aquilo que a gente está conversando aqui. E ele diz assim, ó, com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Olha que interessante, né? A língua branda, suave, uma resposta calma, quebra os ossos, desvia o furor. Agora, respostas duras levanta a ira, guerra. E aí, aquele que está pronto para uma briga não tem mais argumento, né? Isso. Porque vê o espírito de paz. Muito interessante isso, né? E esse é um elemento necessário quando se pensa em tratar com gente difícil. Tem hora que a gente tem que dar resposta branda. E, Flávia, esse elemento que você colocou ainda está aqui ecoando na minha cabeça. Que eu não posso responder às emoções do outro. E esse é um ponto que eu não tinha refletido nele ainda. Mas me fez aqui pensar. Muitas vezes minhas reações de explosão, de resposta dura, de perder a paciência, de perder a têmpera, a gente sai do normal, assim, desequilibra a gente. Isso tem muito a ver com nossas emoções, não é? A pessoa conseguiu mexer com as nossas emoções. Ou seja, eu abri a minha caixa de emoções para que ela acessasse.
com as emoções ruins dela, né? Nós entregamos o bastão, o controle da nossa vida na mão do outro. É isso que acontece, né? Só abrindo aqui um parêntese, nós temos uma história de vida. Alguns têm uma infância, uma vida, uma gestação em que ele vivenciou ali momentos de tranquilidade com seus pais, né? Outros não. Alguns tinham ali sua casa, sua família, um ambiente equilibrado. Outros não. Então, tudo isso aflora nos desafios dessa, né? Quando a gente precisa ali. Então, nós chamamos isso de traumas. Nem sempre o trauma é aquela coisa grandiosa que aconteceu, uma catástrofe, um abuso. Às vezes são aquelas raposinhas, aquelas coisinhas pequenininhas no dia a dia que vão acontecendo. Só que nós somos crianças, nós somos ali adolescentes e a gente não consegue lembrar de todas as coisas. Só que quando o trauma ocorre, ele nos paralisa na idade que nós temos. Então, se alguma coisa aconteceu comigo quando eu tinha 2 anos, que recurso emocional que eu tenho para lidar com isso aos 2 anos de idade? Né? E a gente sabe que tem crianças que vivenciam situações muito desafiadoras. Sim, né? Verdade. Só que o tempo passa, a gente não trabalha isso, as coisas vão para debaixo do tapete. E em determinada situação, na vida adulta, você tem 40, 50, 80 anos, acontece uma situação que dispara. Aquilo que aconteceu quando você tinha lá com 2 anos. E quem vai lidar com isso agora, pastor Fernando? Não é esse homem ou essa mulher de 80 anos, de 50 anos. É aquela criança de 2 anos. Que não tinha ferramentas. Que não tinha ferramentas. Então, é comum a gente virar para alguém nessa situação e falar: amigo, não te reconheci. Só porque o garçom trouxe o suco de laranja e você pediu de limão, você humilhou, você brigou com ele. Não te reconheci. E não reconhece mesmo. Porque quem esteve ali brigando com o garçom foi aquela criança de 2 anos que vivenciou aquele trauma. Só que a gente não tem consciência disso. Então, a gente acaba vivendo relacionamentos muito feridos. A gente tanto machuca quanto sai ferido de relacionamentos assim, né? Interessante. E a pessoa... E quando você trabalha com gente difícil, que a gente... E só repetindo, o difícil não é só o que discorda de mim, né? Ou aquele que me irrita pelo jeito dele ser. Mas é a pessoa que comprovadamente, dentro de um ambiente de grupo, ele não se dá bem com ninguém. É uma pessoa que tem muita dificuldade. Essa pessoa, muitas vezes, ela tem uma habilidade de acessar esses traumas que a gente tem, né? Eles conseguem chegar lá dentro e despertar o pior da gente, ou aquelas feridas que nunca foram fechadas, né? São as farpas do nosso coração, né? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente pessoas muito feridas, elas não conseguem oferecer algo tão bom, elas acabam ferindo. Claro que muitas delas têm uma resiliência muito grande, elas superam isso, né? Tem um apoio familiar, tem uma comunhão com Deus. Mas para outras isso foi muito pesado ao ponto dele não dar conta. Então o que ele consegue dar é aquilo que ele recebeu. Né? Verdade. Mas, pastor Fernando, a gente precisa entender também que no meio das pessoas difíceis tem as pessoas com transtornos. Né? Isso que eu ia entrar, era uma pergunta que eu tinha, Flávia, e eu acho que vale a gente entrar um pouquinho mais nela. Quando a gente fala de pessoas difíceis, nós estamos falando de pessoas que são difíceis de relacionamento, de trato, de trabalhar junto, de conviver junto. Agora, dentro disso, nós precisamos entender, e é um dos elementos que ajuda a gente a ter domínio próprio, compreensão disso, né? Quando eu consigo compreender algumas coisas, eu consigo lidar com mais maturidade com aquilo. Então, às vezes pessoas que sempre estão se opondo, estão guerreando, estão ferindo, elas estão nessa situação porque elas estão doentes, elas têm problemas. E aí, o que você poderia dizer? O que você poderia compartilhar com a gente nisso? Vamos falar então de um transtorno que é muito comum, que essas pessoas convivem com a gente, muitas vezes elas nem sabem que tem esse diagnóstico, né? São pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Então são pessoas que sempre vão estar certo, né? Pessoas assim que elas passam o mel na boca, te elogiam,
se mostram estar ao seu lado, apoiar seu projeto, mas no momento oportuno ele puxa o seu tapete, ele vai falar mal de você nas costas, na frente, ele vai minar a sua energia, suas forças, porque ele é assim. E é importante a gente entender que nós lidamos com essas pessoas também. Sim. Mas, da mesma maneira, é importante entender que nós não somos curadores deles. Né? Então, eu não posso colocar esse peso em mim, que eu, com a minha sabedoria, com as minhas orações, eu vou ajudar essa pessoa a mudar. Não, eu não vou. Porque essa pessoa, ela precisa de um tratamento. Ela precisa de duas coisas. Ou um milagre, que Deus instantaneamente vai operar na vida dele, e eu creio nisso. Perfeito. Ou ela precisa de um tratamento. Tem cura? Não tem cura, né? Mas com muita terapia a longo prazo, ela vai conseguir se enxergar, reconhecer e trabalhar. Ou seja, assim como o TDAH, que interrompe as pessoas na fala, quando ele faz terapia, ele aprende... Vou esperar um pouquinho para depois eu comentar. Quem tem transtorno de personalidade narcisista vai aprendendo também a como lidar de uma maneira mais saudável com as pessoas. Interessante, né? Interessante. Você colocou um ponto aí, Flávia, que eu acho que vale enfatizar. Eu preciso entender duas coisas. Primeiro, eu continuo tendo a responsabilidade de orar e de entender o contexto da pessoa às vezes. Eu não tenho como diagnosticar, porque eu não sou especialista nessa área. Mas quando a gente começa a perceber alguns traços, você nota que tem algum problema. Não é só um problema de oposição. Pode ser um narcisismo, pode ser um transtorno, não sei se o transtorno opositor, né? O TOD também é um outro. A variedade é grande. É grande. E eu preciso entender que eu preciso orar pela pessoa, mas entender que a minha oração não é a terapia que ela precisa, não é o remédio dela, eu não posso deixar de orar, mas entender que eu não tenho responsabilidade de curá-la, né? E nós não podemos entrar nesse limo, nesse círculo que ele vai puxando a gente, porque não vai haver melhora. Eu corro o risco de ficar frustrada, porque eu já fiz de tudo, eu tentei tudo, eu passei madrugadas na casa ajudando, eu fiz isso. Não existe uma receita, porque não vai funcionar, né? Então, é uma pessoa que vai minar nosso tempo, nossas emoções, nossa energia física mesmo, né? Nos leva ao esgotamento mental. E a gente vai começar a questionar. Então, eu não sou um bom líder. O problema está comigo, porque eu não dei conta de ajudar. Não, ali é um trabalho árduo ao longo da vida. E se a gente conversa com os familiares, com as pessoas que convivem com essa pessoa, todos sofrem, né? Porque viver com uma pessoa assim é muito desafiador. É verdade. E aí eu preciso cuidar da minha saúde emocional, da minha saúde física, porque gastrite não vem do nada. Né? É verdade. É verdade, Flávio. Muito bem colocado. Eu quero enfatizar aqui, eu acho que o texto bíblico ajuda a gente em vários aspectos e ajuda a gente a discutir isso, os textos que lemos. Agora, Provérbios 29, verso 11, para mim é um verso muito interessante para a gente caminhar para a conclusão da nossa conversa, Flávia. Mas o capítulo 29, verso 11, o verso diz assim, ó. E aí entra a questão do autocontrole, que a gente está falando, do domínio próprio, que é um fruto do espírito, né? Isso a gente aprende a ter domínio próprio. Primeiro, a gente aprende com o Espírito Santo, porque sozinho nós não temos. Nós somos irascíveis mesmo, né? Ou iracundos. Agora, isso também vem com a experiência de vida, porque talvez a gente já fez, deu errado, e o que eu posso fazer diferente agora? Porque eu não quero o mesmo resultado do que deu errado, o mesmo resultado. E Provérbios 29, verso 11, diz assim, ó, o tolo dá vazão à sua ira. Ou seja, ele transborda a ira dele, mas o sábio domina-se. E uma coisa interessante, Flávia, Provérbios, e o hebraico em geral, ele usa palavras que são experiências táteis. É diferente do, eu já tenho dito isso em outros episódios, é diferente do grego. Quando você lê o grego é mais filosófico, conceitual, abstrato. O hebraico, ele é tátil.
Então, quando Provérbios fala de paciência, ele usa a expressão nariz longo. Quando fala que Deus não se ira com facilidade, está dizendo que Deus tem um nariz longo. É essa a expressão que ele usa. É uma expressão hebraica, né? Nariz longo. Eu nunca até estudar teologia, que eu fui olhar essa questão quando ele fala de nariz longo. Por quê? Porque quando a gente se ira, a emoção se manifesta no nariz também. Ele dilata, a respiração acelera e fica vermelho na ponta. Então tem a ver com o nariz. O nariz curto é aquele que ira facilmente. Rapidinho. O nariz longo é aquele que consegue respirar, pensar antes de agir. É isso que Provérbios está dizendo, né? O tolo tem nariz curto. O sábio tem nariz longo. E o senhor falou de respiração. Existem inúmeras técnicas na psicologia que trabalham a respiração, porque a gente muda o nosso estado emocional. A gente não muda traço, mas aquele momento ali, se a gente pensar numa criança que vai tomar ali vai coletar o sangue dela, e ela está morrendo de medo daquela agulha, e ela está chorando naquele desespero. Quando nós trabalhamos técnicas de respiração, essa criança dá conta de deixar ali a enfermeira coletar o seu sangue. Ela vai olhar para a agulha e vai entender que vai doer, mas não é uma picada mortal. Perfeito, perfeito. Então, assim, é interessante quando o senhor trouxe essa questão do nariz longo, né? E na hora eu pensei, olha só, quando a gente trabalha a respiração, a gente consegue pensar com equilíbrio. A gente tira o controle da emoção, né? Porque na hora da raiva é a emoção que está dominando. É verdade. Então a gente começa a raciocinar. Então aquele problemão, de repente a gente enxerga, ele nem é tão grande assim, né? É uma coisa mais simples de resolver. E aí a gente consegue escolher que briga eu vou entrar. Exato. Onde eu vou lutar, onde vale a pena eu gastar tempo, onde vale a pena ali eu me manifestar, né? Porque a gente não dá conta de lidar com tudo. Não dá. Esgota. Perde a alma mesmo, Exatamente, né? Perde a alma. exatamente. Agora, vamos pensar o seguinte, das nossas conclusões, daquilo que a gente está conversando aqui. Nós estamos falando de pessoas difíceis, pessoas, talvez algumas delas com transtorno, com dificuldade de personalidade, que estão no nosso dia a dia. E que às vezes estão na nossa própria família. Colegas de trabalho que talvez estão do nosso lado e a gente tem muita dificuldade. Mas o que nós estamos conversando aqui é que não tem receita para mudar o outro. A Bíblia não está trazendo isso. A Bíblia não está colocando isso. O que a Bíblia está colocando para nós, que Provérbios está dizendo, é que eu preciso aprender a me controlar. Eu preciso entender que eu não posso descer no nível do outro ou deixar que a emoção do outro controle a mim. Sim. Ou as minhas emoções, né? Esse é o ponto principal que a gente está falando, porque como eu vou lidar com a pessoa difícil? Eu não vou conseguir mudá-la, eu não vou conseguir, e aí eu vou sair o tempo todo me demitindo ou pedindo demissão, porque eu não gosto de trabalhar com fulano, porque fulano é difícil, aí eu mudo para outra empresa, eu mudo para outra, eu vou sair de uma igreja, eu vou para outra, porque tem gente difícil ali. Qualquer lugar nós vamos encontrar pessoas assim. Então o que Provérbios está trazendo para nós, uma coisa interessante eu preciso aprender a administrar as minhas emoções, administrar a mim mesmo, para que eu não dificulte a relação. E às vezes eu vou ter que aprender a viver com a pessoa o resto da minha vida. E aí o autoconhecimento é fundamental para isso, né? Nós precisamos entender o que é meu e o que é do outro. O que é do outro eu não vou mexer, porque não depende de mim. Mas o que é meu é responsabilidade minha. E para a gente ter uma saúde emocional, para a gente ter uma vida equilibrada, a gente precisa trabalhar algumas questões. Talvez aqueles assuntos que são difíceis, que a gente não gosta de mexer, mas a gente precisa ter esse olhar para o eu. Né? Isso aqui me incomodou, isso me machucou, por quê? Então eu preciso sim reconhecer isso, e é interessante porque o conhecimento ele é libertador. É verdade. Ele traz paz. Lá em casa a gente tem uma frase: a minha paz tem preço. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom, Flávia. Muito bom esse bate-papo. Nós já temos meia hora de bate-papo aqui. Só. Já foi e ainda tem muito assunto, né? Esse assunto vai longe aqui. Você quer ler um verso para a gente caminhar no encerramento? Provérbios 16:32. Diz assim:
É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o conquista uma cidade. E muitas vezes nós queremos ser heróis, né? A gente quer mostrar nossas qualidades, quer mostrar que eu consigo, que eu posso, que eu fiz, né? Quantas pessoas têm isso na fala? Às vezes ali só num bate-papo de 5 minutos você não teve a oportunidade de falar uma frase. É verdade. Porque a pessoa só, eu fiz, eu construí, eu paguei, eu comprei. E se enche de eu, né? De fato. Então, na verdade, as grandes empresas, elas não olham só para o nosso currículo. O currículo é importante, mas a habilidade principal, e a Bíblia nos chama muita atenção para isso, é o relacionamento, como lidar com as pessoas, né? Isso é fundamental, né? Fundamental. A gente chama de hard skills e soft skills. As soft skills, que são essas habilidades de relacionamento, inteligência emocional, elas hoje valem mais no mercado, né? Muito mais. Às vezes mais do que o nome de uma graduação. Isso mesmo, isso mesmo. Agora, você usou um verso que eu acho que a gente pode concluir com ele, e eu quero lançar o desafio para quem está ouvindo. O verso diz que melhor é o que domina a si mesmo do que o que conquista uma cidade. Só para a gente entender contexto, na época que Salomão escreveu, conquistar uma cidade era a realização maior, era o ápice do sucesso pessoal. Eram aqueles que conquistavam cidades. Então, os grandes guerreiros, os comandantes, os generais, esses eram os mais celebrados porque conquistavam cidades. E isso era o que valia na época. Então, hoje, poderíamos dizer assim, aquelas pessoas que alcançam os maiores degraus de sucesso profissional, de influência, de fama. Então, o que Salomão está dizendo? Você dominar a si mesmo, você tem mais valor do que aquele que, por exemplo, é mais famoso e conhecido no mundo inteiro. Então, esse ponto é fundamental. Quando a gente lida com pessoa difícil, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a gente. E eu gosto de perguntar, quando chega uma pessoinha difícil para a nossa vida, Senhor, o que eu preciso aprender dessa vez? Tá aí, Flávia. Porque a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? E lidar com uma pessoa difícil, eu não posso deixar ela embora sem aprender nada. Eu preciso aprender alguma coisa, mesmo. Não do outro, mas de mim. Isso eu mesmo. preciso ser melhor que eu, né? Esse é o nosso desafio. Esse é o ponto. Muito bem colocado. Eu quero lançar para você 3 desafios práticos, tá bom? Para essa semana, para você colocar em prática na sua vida. Pensa comigo aí. Primeiro, da próxima vez que você tiver que lidar com gente difícil, lidar com pessoas que complicam, antes de você responder, pergunte a si mesma aquilo que nós lemos em Provérbios 26. É hora de responder ou é hora de ficar calado? Esse elemento, só de você perguntar a si mesmo antes de reagir automaticamente ou entregar suas emoções para o outro, você vai perguntar, isso já vai dar você tempo de refletir e de não reagir. Então, antes pergunte, vale responder ou não? Tente entender o contexto. Primeiro desafio que eu quero lançar para você. Segundo desafio, identifique o que essa pessoa difícil que está convivendo com você revela em você ou sobre você. Não é o que ela faz de errado, mas é a reação que ela está provocando em você. Por quê essa reação está sendo gerada? Flávia falou bastante sobre isso, a gente conversou sobre isso aqui. Você é uma parte que você preferia não ver em você? Trabalhe isso, entenda isso, compreenda isso, anote, perceba isso. Porque se você consegue identificar, a partir daí você consegue encontrar solução. Porque pode ser em você essa dificuldade, né? E por último, pratique o nariz longo. A Flávia disse aqui que é uma técnica também usada na psicologia, e eu quero dizer porque a Bíblia está dizendo que longânimo é aquele que tem nariz longo. Pratique a respiração. Inspire, respire com calma antes de responder, antes de ser agressivo, antes de machucar. Você precisa respirar, porque isso devolve o controle das emoções, não é isso, Flávia? Exatamente. A gente para de pensar com as emoções. Com as emoções. E a gente começa a trabalhar, a pensar com o nosso cérebro inteiro, né? Verdade. Tem as emoções, mas tem o racional também, Isso né? mesmo, isso mesmo. Muito legal. Flávia, muito obrigado. Privilégio. Obrigado demais pela sua presença. Eu vou pedir para você terminar com uma oração nesse momento e depois vou deixar com você o episódio que vem em seguida. Ok. Oremos. Santíssimo Deus, Eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor também pelas pessoas difíceis. Sim, Senhor.
Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos dê habilidade para lidar com elas, nos dê habilidade para cuidar das nossas emoções, entendendo qual o momento certo para calar e o momento para falar. Sim. Que de alguma maneira possamos ensinar as pessoas que convivem com a gente como nós devemos agir com equilíbrio. Não é fácil lidar com pessoas assim, mas essas pessoas difíceis, elas também precisam do teu amor, precisam da tua misericórdia, Deus. Verdade. A grande maioria delas vem de um lar muito conflituoso, vem de um lar com muitos traumas, com desafios, porque ninguém nasce difícil. Verdade. A gente acaba aprendendo a ser difícil com os desafios, né, as adversidades que a vida oferece. Então pedimos a tua misericórdia, que nos dê equilíbrio, nos dê sanidade mental. Amém. E nos ajude, ó Pai, a servir com equilíbrio emocional também. Agradecemos por tudo, permaneça conosco, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Flávia. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado a você que está conosco. Eu quero dizer a você, o próximo episódio é muito especial, você não pode perder na próxima semana. Quem é você quando ninguém está vendo? Então, não perca esse episódio, esteja conosco. Obrigado pela sua participação. Compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas assistam também. Forte abraço e nos vemos na próxima semana.